Fluminense tem negociação em andamento por reforço e tem negócio fechado, o jogador saindo do Flusão. Além disso, outra negociação, uma novelinha que já tá rolando no Fluminense, está estagnada. E a gente tem uma apuração da Central Fluminense de novidade, viajando com o Flusão para o jogo de amanhã contra o São Paulo lá no Morumbi. Então tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar muito do Flusão. Fluminense tem negociação em andamento por reforço nessa janela de transferência. Se trata do atacante Vitinho, que estava no futebol saudita, formado pelo Botafogo, teve passagem pelo Inter, também pelo Flamengo. Nesse momento está sem clube. Essa informação foi trazida pelo André, do canal Sentimento Tricolor. E de acordo com ele, o Vitinho está nessa negociação aí com o Fluminense e ele seria a prioridade nesse momento pro Flusão no mercado da bola. A gente sabe que o Fluminense está buscando um reforço para substituir ali o John Arias, né? A gente perdeu o nosso principal jogador, um atacante de lado, e o Vitinho surge como essa oportunidade por parte do Fluminense. O jogador que está sem clube, né? Sem custos aí de transação, claro, vai ter o salário. O salário do Vitinho não é um salário baixo. Desde a época que ele jogava aqui no Brasil, no Flamengo, ele já ganhava bastante. Estava no futebol saudita, por mais que não fosse um dos principais clubes sauditas, é um clube saudita. A gente sabe que esses caras têm muita grana, né? Então o salário do Vitinho é um salário alto. A gente precisa entender um pouquinho essa situação, caso de fato ele feche com o Fluminense. Falando sobre o jogador, dando minha visão, a minha opinião, eu não acho o Vitinho uma má contratação. Eu acho um bom jogador. Para você ter no elenco como uma peça ali, até titular do Fluminense, eu não acharia ruim. Agora, se o Vitinho for o nome que o Fluminense está buscando no mercado para substituir o John Arias, uma contratação um pouco mais de peso até para dar um recado para a torcida, aí realmente vai ser algo bastante frustrante. Gosto do futebol do jogador, confesso que não estava acompanhando ele no futebol saudita, mas pelo que eu vi dele, surgindo no Botafogo, período no Inter, período que ele jogou no Flamengo, eu acho que é um cara que assim, não é um craque, não é para ser o dono do time do Fluminense, mas uma peça interessante para você ter ali. Aí entra a questão salarial, né? A gente sabe o salário do Vitinho, algo que a gente vai precisar ver como é que vai ser aqui no Fluminense, mas os salários que ele vem recebendo na carreira são sempre bastante elevados. E isso é uma situação que preocupa, porque, ao meu ver, o Vitinho seria uma ótima peça para compor o elenco, para jogar e tudo mais, mas não para ser o craque desse time do Flusão. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos, mas de acordo com o André do canal Sentimento Tricolor, o Fluminense está negociando a contratação do Vitinho. Aí falando, né, da questão de contratações, tem uma informação do GE sobre os alvos do Fluminense nesse mercado da bola. De acordo com eles, o Fluminense quer de 2 a 3 reforços nessa janela, um atacante de lado, aí o Vitinho se enquadraria nisso, um centroavante e uma terceira posição ainda não decidida são os jogadores que o Fluminense quer contratar. Não existe nada de concreto, mas de acordo com o GE, negociações avançaram nessas últimas semanas. O atacante de lado enfim, a gente está falando aqui agora, né? O Vitinho pode ser esse cara? Pode, mas não acho que ele deveria ser a estrela da companhia. Deveria ter o Vitinho e mais um que chegue com mais caixa, assim, mais cancha para falar, pô, esse cara aqui vai assumir a posição do Arias aqui e vai resolver nossos problemas do meio para frente. O Fluminense é um time hoje que tem um ataque muito fraco, faz muito poucos gols. A gente tá vendo isso no Campeonato Brasileiro. O Fluminense, desde o jogo contra o Al Hilal, só fez um gol, que foi de pênalti, que foi o gol do Germancano contra o Palmeiras. Centroavante é uma posição que eu também acho que é uma carência do Fluminense, mas aí entra uma situação. A gente tem o Cano, tem o Everaldo e agora tem o John Kennedy de volta. O Fluminense pagou ao Pachuca para trazer novamente o JK. E é um cara que, assim, eu já falei aqui, eu não traria de volta. O Fluminense, no começo do ano, final do ano passado, na verdade, né, topou emprestar o John Kennedy ao Pachuca por um motivo, né? Porque eu não contava com o jogador, entendia que ele não seria uma peça importante para 2025. E aí, 6 meses depois, muda de ideia, justamente pelo desespero, né, que tava ali, com o Everaldo mal, com o Germancano mal. Traz o John Kennedy de volta, mas ainda assim segue no mercado em busca de um centroavante. Ou seja, a gente vê claramente que o John Kennedy não está resolvendo o problema do Fluminense, né? Ele teve poucas oportunidades agora desde que voltou, acabou de chegar, né? Entrou no Fla-Flu, entrou contra o Palmeiras também, ainda não teve oportunidade como titular, mas é mais um centroavante nesse elenco. E essa terceira posição que o Fluminense, de acordo com o GE, ainda não definiu,
que é a grande situação. Ao meu ver, a gente precisa trazer um zagueiro, tá? Na verdade, eu traria mais reforços até do que esses 3 citados, mas a situação da zaga é algo bastante preocupante para mim, porque eu falei bastante disso vídeos atrás. O Fluminense muitas vezes joga com 3 zagueiros, só que a gente só tem 3 opções confiáveis no elenco. E a gente tem a situação do Inácio, que tá machucado também. Então, a gente precisa de profundidade nessa posição. Então, eu traria mais um zagueiro para compor esse elenco do Flusão. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A torcida está bastante impaciente, né? Querendo reforços nessa equipe tricolor. Até agora, o Fluminense só contratou o Soteldo lá na Copa do Mundo de Clubes, né? Antes da Copa do Mundo de Clubes, e trouxe de volta o John Kennedy. Outra negociação, tá rolando já há algum tempinho, também informação do GE, é com o Marino Inestrosa do Atlético Nacional. Mas o GE traz pra gente que essa negociação estagnou. O Fluminense e o Atlético Nacional ainda não conseguiram alinhar ali, né, expectativa do Nacional de receber e o quanto que o Fluminense quer pagar. E ambas as partes, de acordo com o GE, não estão cedendo. Então, não há avanço na conversa, a negociação tá estagnada, né? Então é uma situação assim um pouco complexa, porque é o nome que o Fluminense está buscando para lado de campo para substituir o John Arias, é a grande expectativa. Teve até essa informação lá da Colômbia, né, do Pipe Sierra, que é um jornalista colombiano, de que o Fluminense enxerga no Inestrosa esse substituto ideal para o John Arias, mas essa negociação não está avançando. Algumas fontes falam valores diferentes, né, mas teve primeiro falando de 10 milhões de euros, 8 milhões de dólares, mas é um valor elevado, né, que o Atlético Nacional quer pelo jogador, e o Fluminense não quer pagar isso tudo. A gente até conversou sobre uma notícia do Vitor Lessa, de que o trunfo que o Fluminense está tendo é de tentar esperar essa negociação, o mercado da bola, né, a janela passar, para o Atlético Nacional ceder em busca do dinheiro. Mas aí tem informações também de que o Atlético Nacional não quer vender o jogador nesse meio do ano, quer segurar o cara até dezembro. Então aí fica um pouquinho complicado para o Fluminense essa situação para contratar o atacante colombiano Marino Inestrosa. Vamos falar um pouquinho de mercado da bola, mas não de Fluminense, porque o Atlético Mineiro está muito perto de contratar o Alexander, moleque de Xerém, podendo ir jogar no Galo. O Fluminense vendeu o Alexander ao Al-Ahly da Arábia Saudita por cerca de 9 milhões de euros em agosto de 2024. Quase um ano depois, né? Não chegou a um ano ainda. O jogador está voltando para o Brasil para jogar no Atlético Mineiro. Lá na Arábia Saudita ele sofreu muito com lesões. Eu até fiz amizade com um torcedor do Al-Ahly, que é saudita, eu tava trocando uma ideia com ele sobre isso. Ele falou, cara, o Alexander, quando joga, é um dos melhores jogadores do time. O problema é esse, é quando joga. O Alexander passou por muitas lesões, não conseguiu estar em campo com frequência lá com a camisa do Al-Ahly, e justamente por isso o seu clube topa negociá-lo, e agora o Atlético Mineiro está muito próximo de fechar essa contratação. Vale lembrar, o Atlético Mineiro já anunciou oficialmente o Gabriel Teixeira, outro moleque de Xerém, também chegando no Galo nessa janela. Eles estão com uma situação financeira complicada, teve jogadores lá, o Rony entrou na justiça, os outros todos também fizeram notificação. Vamos ver como é que o Atlético vai se resolver nessa questão para manter as peças que ele já tem e tentando ainda trazer reforços nesse mercado da bola. Quero falar agora de um jogador deixando o Fluminense. Informação de que o Lelê fechou com o Atlético Goianiense. A gente sabe que o Lelê estava emprestado no Ceará, ele tinha sido negociado ao Nagoya Grampus do Japão, só que devido a questões burocráticas a negociação acabou melando. Isso porque o Lelê iria para o seu terceiro clube na temporada e a FIFA não permite isso. Confesso a vocês que fui pego de surpresa com a notícia dele fechando com o Atlético Goianiense, justamente por isso. Pô, ele estava emprestado ao Ceará, já tinha jogado pelo Fluminense, se não pôde ir para o Nagoya Grampus, por que ele poderia ir para o Atlético Goianiense? Mas o GE traz pra gente a informação de que o que acontece, a regra da FIFA, do limite de 2 clubes por temporada, é para transferências internacionais. Então, ele jogou Fluminense, Ceará, e ele não pode jogar no Nagoya Grampus do Japão por conta disso. Mas transferências internas tá liberado, então ele pode sim ser reforço do Atlético Goianiense, que é o que vai acontecer. O Lelê vai ser o atacante do Dragão nessa Série B de 2025, toda a sorte do mundo para ele nessa nova etapa da carreira. Outra situação, a gente já comentou aqui um pouquinho, o Atlético Goianiense tem interesse na contratação do Paulo Baia, mas não vai rolar essa negociação, de acordo com o empresário do jogador, chance zero do Paulo Baia se transferir para o Dragão. Paulo Baia está satisfeito aqui no Fluminense, e com essa carência que o Fluminense está tendo no ataque, inevitavelmente ele vai acabar ganhando alguma minutagem, segundo tempo e tudo mais. Então o jogador entende que é melhor ficar aqui no Flusão. Falando agora do jogo de amanhã contra o São Paulo, tem uma novidade, a apuração da Central Fluminense. O lateral esquerdo Wagner, do Sub-20 tricolor,
treinou nesse sábado no CT Carlos Castilho e está viajando com o elenco do Flu para São Paulo para o jogo de amanhã. O René não será relacionado. Já no último jogo o Fuentes foi titular, o René não ficou nem no banco de reservas. René não viaja para São Paulo. O Wagner foi o escolhido aí, né, moleque de Xerém, para fazer parte da delegação tricolor que vai para esse jogo. Uma curiosidade, né? O Wagner vai fazer a sua estreia sua estreia não, né? Ele vai ser pela primeira vez relacionado no jogo do Brasileirão. E aí uma curiosidade pra galera que joga o Cartola FC, até o momento que eu gravo esse vídeo aqui, o Wagner não existe no Cartola. Se você quiser comprar o Wagner lá no Cartola pra escalar no teu time, não tem ainda, né? Então o pessoal aí da Globo que faz o Cartola vai ter que atualizar. Wagner viajando para esse jogo, vale lembrar, né? Ele já fez a sua estreia como profissional do Fluminense, ele foi titular no jogo contra a União Espanhola, lá no Chile. O Léo Jance, que era o lateral esquerdo da base, que estava sendo utilizado nos profissionais do Fluminense, acabou sentindo uma lesão no pé, e aí ele acabou não tendo condições de jogar contra a União Espanhola. O Wagner foi o titular naquele jogo, a gente empatou em 1-1, gol do Nonato no finalzinho do jogo, vocês devem lembrar muito bem. Enfim, essa foi a partida que o Wagner fez como titular do Fluminense, sua estreia nos profissionais, agora tendo mais uma oportunidade de ser relacionado. A tendência é que o Gabriel Fuentes seja o titular, mas quem sabe no segundo tempo o Wagner não ganhe uma oportunidade aí nesse time tricolor. Tá certo, galera? Eu quero saber de você, ligadinho aqui na Central Fluminense. Você concorda com as opções do Fluminense nesse mercado da bola? Ponta, centroavante e mais uma posição ainda não definida? Precisa disso de reforço? Precisa de mais? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.